Hello, titia chegou, minha gente. E eu vou fazer aqui a leitura de um texto de Claudinha Vilas Boas. Ela publica todas as quintas-feiras no blog Textos Soltos, né? Os seus textos, que eu sempre recomendo, são mais de 200 textos que a Claudinha tem no blog www.textosoltos.com.br e o título desse texto aqui, o título não, o texto em si é fantástico. O título é Pausas. Vamos lá. Cansaço. Quanto cansaço! Estamos na subida da montanha, uma subida muito íngreme. Às vezes, olhamos para o topo que parece ainda distante e questionamos: será que conseguiremos? Nesse momento, olhamos para baixo e percebemos todo o caminho percorrido, e isso nos anima. Seguimos adiante. Contudo, há momentos em que o cansaço é quase insuportável. E nessa hora que devemos ouvir nosso corpo e, mais do que isso, a nossa alma. Faz-se necessário uma pausa. É chegado o tempo de reequilibrar, recobrar forças e energias para seguir em frente. Pausas são reconfortantes e revigorantes. Para se conquistar o topo, há que se vencer toda sorte de perigos e obstáculos. Não há erro ou covardia em se permitir parar momentaneamente. Li recentemente sobre as 9 principais regras em uma escalada. São elas. Regra número 1, não solte. Regra número 2, hesitar não é bom. Regra número 3, tenha um plano. Regra número 4, mantenha a concentração. Regra número 5, saiba descansar. Regra número 6, concentre no que fazer, não na consequência de falhar. Regra número 7, procure a saída mais lógica. Regra número 8, nem sempre força é igual ao sucesso. Regra número 9, saiba como cair. Resumindo, foco, perseverança e sabedoria para administrar nossos recursos a fim de alcançar o objetivo traçado. Insistir na subida quando nosso corpo está em desequilíbrio seria altamente temerário e improdutivo. Nessa hora, o ideal será acampar em algum platô e recuperar o fôlego e a vitalidade para uma nova investida. O sucesso requer persistência, coragem, inteligência, equilíbrio e fé. Nossa escalada tem sido longa, cansativa e cheia de percalços. Pequenas quedas nos ensinaram sobre equilíbrio, ventos fortes sobre resistência, obstáculos sobre resiliência. A cada lição, nossa fé se renovou e continuamos a subida, apesar das dores e dificuldades. Ainda não conseguimos avistar o topo, mas sentimos que ele está próximo. E de pausa em pausa, nossa confiança aumenta. O cume é nossa meta, onde poderemos ter a visão que tanto almejamos de um mundo incrível, cheio de luz e beleza, onde a paz reine majestosa e a verdade seja ouvida em cada lufada de ar fresco. Sigamos em nossa missão, cada um em seu devido tempo. E por isso, quando sentir que está pesado demais, pause. Faça isso quantas vezes for necessário. A sua trajetória é única e individual. O seu tempo é perfeito e o triunfo será glorioso. Cláudia Vilas Boas. Eita lasqueira. Olha, minha gente, esse texto é para a vida, claro, é para tudo, para todos os aspectos da nossa vida. É que não tem como a gente, né, não fazer analogia com o que nós vivemos hoje. Mas veja, nós estamos tão cansados de tudo, não é? Não é, menino? Não é, menina? E ouvir esse cansaço é importante. Eu costumo brincar assim com algumas pessoas, né, com quem eu converso.
Você não é a Mulher Maravilha, mas é maravilhosa. Existe uma diferença. Ninguém é super-herói, embora sejamos heróis. Mas eu digo, nós não somos os super-heróis que os cinemas incutiram nas nossas mentes. Nós temos superpoderes, mas nós ainda não temos condições de utilizá-los, né? Por conta, obviamente, aí de todas as questões inerentes, né? As 12 fitas de DNA que nós possuímos, onde somente 2 são utilizadas e 10 estão devidamente inativas por enquanto. E quando essas fitas forem ativadas, aí nós atingiremos essa condição, né? Mas para atingir isso, a gente realmente precisa, antes de tudo, desenvolver a nossa consciência. O Júnior Legrazi fez uma live na quinta-feira falando sobre Enki, onde ele explica essa parte aí do DNA, por que essas 10 fitas foram colocadas inoperantes. Eu achei bem interessante, vale a pena assistir. Mas voltando aqui para o texto da Claudinha, nós não somos super-heróis, nós somos super-humanos. Mas nós cansamos. Nós estamos vivendo na terceira dimensão, em todo o contexto físico e material. Existe um desgaste físico, mental, emocional, psicológico, muitas vezes até espiritual, energético, sem dúvidas. E há um momento que a gente precisa parar. Aliás, corrigindo, que a gente precisa pausar. Ao longo dessas semanas, eu tenho conversado com algumas pessoas, né, extremamente esgotadas e cansadas. E isso começa a levar as pessoas à desorientação, não saber o que fazer. E o meu conselho é muito simples: pare. Dá um tempo, dá um tempinho. Sai um pouquinho da doideira, da loucura. O que você gosta de fazer por você que você não faz há muito tempo? Será que não está na hora de dar uma paradinha, botar o pezinho na grama, na praia, ler um bom livro, comer um pãozinho de queijo recheado com goiabada, sei lá, requeijão? Oh, meu Deus. Será que não está na hora de você fazer algo por você? Esses momentos em que a gente para fazer aquilo que a gente ama tem um efeito terapêutico impressionante. E é no momento dessa, não é nem parar, né? É pausar de fato. E no momento dessa pausa, quando você se olha, se ouve, se enxerga, que você diz para o universo que você cuida de você. E que você realmente se revigora para continuar a caminhada. A Claudinha falou uma coisa tão importante aqui, né? Às vezes olhamos para o topo, que parece ainda distante, e questionamos: será que conseguiremos? Nesse momento olhamos para baixo e percebemos todo o caminho percorrido, isso nos anima, seguimos adiante. É o que nós estamos sendo impelidos a fazer, mais do que nunca. Inclusive, a gente ainda não enxerga o cume da montanha, não é? Quando a gente fala do que a gente está vivendo hoje. A gente sabe que está perto, mas a gente ainda não consegue enxergar. Mas todas as vezes que a gente olha para baixo e vê tudo que a gente já percorreu, pô, mas eu já percorri tanto. Não vai ser esse pouquinho aqui que vai me derrubar. Eu posso, eu consigo, eu realizo. Nós precisamos aprender a ser o nosso maior motivador. Eu sempre gosto de relembrar aqui o Gasparetto, porque ele dizia coisas já há muitos anos que colocavam em choque e em xeque aspectos que eram tidos como muito, vamos dizer, seguros ou confiáveis. Então, assim, você não precisa de ninguém.
Quando ele disse, Deus não perdoa ninguém pela primeira vez, eu falei, gente, mas como assim Deus não perdoa ninguém? Até entender, né, o que é o perdão. Deus está muito acima de qualquer questão, que ele não tem realmente nada para perdoar. Né? Para haver perdão é preciso ofensa. Se Deus nos criou com todos os nossos defeitos, né, com todas as nossas limitações, por que ele exigiria de nós algo que nós não temos condições de dar? Mas aí entra o quê? A artimanha do quê? Do pecado, da culpa e da condenação. Tudo muito bem tramado por essa turma do capiroto. Mas vamos lá, para não fugir do texto, que eu já me perdi. Pai Xangô. Meu Deus do céu. Gente do céu. Mestre Confúcio, raio amarelo, clareza mental. O que está acontecendo comigo, gente? Pelo amor de Deus. O que eu falei? Quando a gente olha para baixo... Ah, sim, do Gaspareto. Graças. Ele dizia coisas do tipo, entre tantas outras, ele dizia: você precisa aprender a ser o seu amor, o seu melhor apoiador, o seu melhor amigo, o seu suporte, o seu incentivador. Porque quando falta dos outros, você não se abala. Então, se eu sou a minha maior motivadora, não é que o dos outros não importe. Claro que importa. Só que se falta, eu não sinto, eu continuo sendo a minha maior motivadora. Então a gente precisa aprender a se automotivar, a olhar para as nossas pequenas conquistas com gratidão, a olhar para as nossas pequenas conquistas e dizer: eu sabia que você conseguiria, porque você é capaz. Você pode tudo. Você pode superar os maiores desafios, mesmo que o mundo te diga que não. Não tem uma frase na música, esqueci o nome da música, mas é do Renato Russo. Nunca deixe que lhe digam que não vale a pena acreditar num sonho que se tem, ou que seus planos nunca vão dar certo, ou que você nunca vai ser alguém. Nunca deixe mesmo, gente. Nunca permita que ninguém te faça se sentir menos. Porque se você permite, você dá o seu poder a essa pessoa. Eu sei que existem momentos em que as pessoas tentam nos ajudar por preocupação, porque querem o nosso bem. A grande questão é, o bem que elas querem pra gente é o bem delas ou é o nosso bem? Nem sempre o bem que querem para mim é o meu bem. E aí começa um certo choque. Mas quando a gente é fiel a gente mesmo, se eu sou fiel a mim, eu tenho certeza absoluta que o universo me traz o que eu preciso para me sustentar, mesmo que por um tempo seja de dificuldades. Talvez porque eu ainda tenha alguma lição para extrair, não sei. Mas nós vivemos as nossas vidas sempre tentando nos enquadrar, né, naquilo que o mundo queria da gente, os outros queriam da gente. Mesmo que para isso a gente não fizesse o que a gente queria fazer. E a gente cansou disso. E hoje, mesmo que a gente pague um preço alto, ainda assim, a gente sabe que é um preço que vale a pena pagar. Só para não ter que ficar se mutilando para caber no mundo de ninguém. Mas aqui, voltando para o texto. Quando a gente olha para baixo e vê tudo que a gente já percorreu ao longo da vida, e mesmo nessa situação do país hoje, de tudo que nós estamos suportando, de todas as incertezas, as expectativas, até um certo receio,
A gente olha para trás e vê tudo que a gente já conquistou de fato. Isso nos coloca no caminho de vamos lá. Peraí que tem coisa ainda. E tudo vai dar certo. Mas eu preciso entender que num dado momento, eu diria até mesmo antes do corpo falar, porque quando o corpo fala é porque a alma já cansou de gritar. É preciso entender os sinais. E é preciso respeitar os sinais. Tem dias que a gente realmente não tá legal, não tá para conversar, não tá para compartilhar, não tá. E tá tudo bem. É aquilo que eu falo, mais uma vez. Às vezes, eu também mergulho. Qual é a diferença? Eu não me permito me manter lá embaixo. Quando eu sei que eu não estou legal, eu reconheço, eu não estou legal, beleza. Eu já procuro os meus recursos, entenda-se por recursos técnicas, é um Ho'oponopono, é um reiki, é uma mesa, é um eu sou, não importa. Eu não combato aquilo. Eu sei que eu sinto, eu reconheço, eu acolho e eu trabalho para transmutar. Porque aquilo que eu estou sentindo faz parte de mim, naquele momento. Não significa que eu tenha que mergulhar nisso e me afundar num sentimento que só me leva para baixo. Não é essa a função dele. É nos mostrar que há algo que precisa ser observado e iluminado. Para isso é preciso consciência. E muitas vezes os recursos utilizados, né? Vamos dizer, por esse sentimento, é nos dar um freio. Às vezes a gente quer tanto algo, tanto que aconteça, a gente está vendo aí, e aquilo não acontece. A gente precisa entender que há um limite que a gente precisa também estar muito atento. Para quê? Para a gente não sair da confiança e descambar no precipício da descrença total. Tá vendo? Não acontece nada. Chuta o balde. Não é assim que funciona. Eu sei que nós estamos vivendo desafios. Vocês acham que eu não vivo os meus desafios? Se eu não precisasse de desafios, eu já estava por aí na quinta, sexta, sétima dimensão. Sabe lá Deus. Se eu estou aqui é porque eu também tenho os meus desafios. E engraçado que ultimamente esses desafios ficaram tão claros. Engraçado não, interessante, né? Porque os véus estão sendo erguidos. E quem está atento está captando. É preciso se ouvir. É preciso entender o momento de pausar. Pausar não quer dizer que você desistiu. Quer dizer apenas que você precisa daquele momento de repouso, até para que a tua função mental também seja recuperada. Nós estamos sendo bombardeados diariamente por centenas de milhares de informações, como eu já disse aqui, acredito eu, mais de 90%, 95%, 96%, 97%, só baboseira, só mentira, só para deixar todo mundo louco. E filtrar isso exige muito, por isso que eu tesouro. Tesouro não, né? Usar uma cartinha aí do baralho cigano é na foice. Tuf! Eu passo a foice mesmo. Limpeza. Porque senão você enlouquece. Aprenda a se ouvir e entender o momento de pausar, tomar fôlego, recuperar-se, desligar-se do que está aí para religar-se com você, não é com Deus. De Deus nós jamais estivemos desligados. Religar-se com a sua essência. Aqui, né, ela apontou 9 regras de uma escalada, né? Não solte, não desista, né, gente? Não desista.
Hesitar não é bom. A hesitação, ela sempre vai te colocar, ou na maioria das vezes, num estado de dúvida que pode te colocar em risco. Tenha muito firme aquilo que você quer, o teu objetivo. Isso é fundamental. Tenha um plano. Tenha um plano. Mas esteja ciente de que pode acontecer algo que vá modificar os seus planos. Mantenha a concentração. Isso aqui é importantíssimo em todos os aspectos, né? Até porque vem muita coisa de fora para nos distrair. Tá aí as informações, como eu disse há pouco. Estou dando alguns exemplos só. Coisa muito ampla. Mantenha o foco, mantenha a concentração, saiba descansar. Permita-se. Por que você não pode descansar? Por que você não pode parar um pouco? Tem alguma lei que diga que você não pode? Concentre-se no que fazer, não na consequência de falhar. Isso aqui para mim é pura lei da atração. Concentre-se no que você quer e não no que você não quer. Mais claro do que isso aqui, impossível. Procure a saída mais lógica. Tico e Teco não estão aqui de enfeite para preencher a nossa caixa craniana. Eles têm funções. Tudo que existe na nossa configuração física tem uma função e precisa ser utilizada. Aliás, quanto mais se utiliza, mais se desenvolve. Quando eu falo ouça o teu coração é tua bússola, é a mesma. Só que nós temos coração e mente. E a mente precisa estar a serviço do coração, da alma. Use! Até porque para sair dos enroscos, né, dessas distrações todas, a gente precisa usar muito a nossa capacidade mental, a nossa lógica. Nem sempre força é igual a sucesso. O que é sucesso? Já começa por aí. Às vezes, para obter sucesso, eu vou fazer aqui um comparativo com o que está acontecendo hoje. Há quantos dias as pessoas estão nas ruas? 40 e poucos? Pacificamente, sem uso de força bruta, de violência. Vou usar força nesse sentido. Mas com uma força de vontade inabalável. Percebe a sutileza entre essas forças, a diferença entre essas forças? Eu não preciso usar de força física sempre para obter sucesso. Muitas vezes a força vem da sutileza, do pensamento, da estratégia, até do sentimento. A gente tem muito para aprender. Saiba como cair. Aliás, tem um videozinho aí de um menininho, eu não sei se vocês já viram, que ele tá de bicicleta e ele cai, quando ele cai, ele já cai dançando, todo disfarçando. Eu acho o máximo. E fala justamente disso. Não é o cair, é como a gente se levanta. Porque a gente vai cair na vida várias e várias vezes. Quantas vezes a gente caiu para aprender a andar? Quantas vezes a gente se esfolou no chão para aprender a andar de bicicleta? Calda relada, pelo amor de Deus. Aí vinha a mamãe com aquele mertiolate que ardia mais. Não vou falar aqui a palavra que é muito pesada. Minha Nossa Senhora, você chorava muito mais por saber. Não era nem por conta do mertiolate. É por saber o que ele ia causar. Você chorava muito mais por saber o quanto aquilo arderia naquele machucado que poderia ser um rasgo do que qualquer outra coisa. Fora que a tua pele ficava naquele laranjão que, pelo amor de Deus, para sair dava trabalho. Oh, tempo bom de infância da gente. Infância raiz, não é? Daquelas que a gente brincava na rua. Era uma festa, uma bênção. Olha aí eu viajando na maionese, mas era bom. Bons tempos de play center, né, minha gente?
Mas essa coisa do saiba como cair é importante. Saber cair para saber levantar. Numa vida de terceira dimensão, altos e baixos, né? Tudo muito incerto. Há momentos que a gente está muito bem, há momentos que nem tanto, há momentos que a gente cai de fato. O importante é saber que nós não somos árvores para ficar no chão, ali naquele lugar. Nós temos pernas e temos força suficiente para levantar e continuar a nossa caminhada. Foco, perseverança, sabedoria para administrar nossos recursos a fim de alcançar o objetivo. Nós nunca fomos tão levados a desenvolver a nossa sabedoria. O que é sabedoria? É o conhecimento colocado em prática. Por isso que eu falo tanto, não adianta nada saber muito e não praticar. É muito melhor saber pouco e colocar aquele pouco em ação do que saber muito e não colocar nada em prática. Sabedoria é o conhecimento colocado em prática. Tudo que a gente está vivendo hoje está nos levando a colocar em prática muito do que a gente aprendeu, inclusive fé. Porque dizer que tem, bater no peito, eu tenho fé, é muito fácil. Fé é ação, não é palavra. É sentimento, mas é ação. Fé é o que nos move hoje. Fé é o que nos leva realmente a crer naquilo que é tido como impossível. Fé é crer para depois ver. Fé é o que move essa nova era. Não uma fé burra, cega. É uma fé racional. É uma fé, eu diria, lapidada. É uma fé que o mundo pode estar aqui, ó, desmoronando. E a gente olha e fala, já deu tudo certo. E todo mundo te achando louco. Tá tudo dentro do plano. O plano é perfeito. Precisa ser assim. Não dá para construir uma casa nova sem destruir a casa velha, que já não tem salvação. Porque o nosso mundo não teria salvação se não desconstruísse para reconstruir. Porque não pode ficar contaminação nenhuma do que era. Não à toa a faxina que a gente vê hoje é uma coisa assim inimaginável. Isso porque a gente não sabe de nada, sabe nem o que está acontecendo nas entranhas de todo esse sistema. Mas a gente sabe que está. Este é o período mais pedagógico que nós vivemos, onde nós temos todas as possibilidades de desenvolver aquilo que eu sempre falo, as nossas habilidades, as nossas capacidades, aquilo que a gente nem imagina que é capaz de desenvolver. Época de colocar em ação a nossa fé, de colocar em ação o nosso amor, a nossa compaixão, o nosso respeito, a nossa capacidade de entendimento. Momento de dar um up na nossa evolução. Momento rico demais. Desafiador, mas muito rico. E aqueles que entendem o que está acontecendo agora, sem sombra de dúvidas, têm uma vantagem muito grande sobre aqueles que nem imaginam o que está acontecendo. Nossa escalada tem sido longa, cansativa e cheia de percalços. Pequenas quedas nos ensinaram sobre o equilíbrio. Ventos fortes sobre resiliência. Ventos fortes sobre resistência e obstáculos sobre resiliência. Equilíbrio, resistência, resiliência. Quem não desenvolveu isso ainda, certamente vai ser espremido a desenvolver.
Nós estamos desenvolvendo isso, junto com compaixão, junto com respeito, junto com um amor que talvez a gente nem imaginasse que fosse capaz de sentir. À medida que as coisas vão acontecendo, a gente vai entendendo que inevitavelmente o que vem é muito grande e vai abalar muita gente. E mais uma vez cai naquilo que eu digo. Não nos restará outra alternativa que não seja a compaixão por aqueles que eventualmente, né, nos olham como loucos. Alguns até zombam. Mas isso também não faz diferença. Houve um tempo, não sei vocês, houve um tempo em que ser chamada de louca até que me incomodava. Hoje, para mim, é elogio. Porque eu sei que é um julgamento que me coloca fora do sistema. Se existe uma coisa que definitivamente eu não quero, é pertencer a esse sistema. A gente não sai totalmente dele, porque a gente, infelizmente, ainda depende dele. Mas a derrocada dele está por um fio. Ter essa visão e esse entendimento nos dá uma longa vantagem. Mas isso não nos... Como se fala a palavra? Isso não nos poupa de dissabores. Apenas nos dá uma vantagem de como nós poderemos ou deveremos nos posicionar quando a coisa acontecer. E mesmo assim a gente vai precisar trabalhar muito equilíbrio. Porque mesmo nós que sabemos de alguma coisa, sabemos quase nada. Embora eu acredite que muita coisa de fato não será revelada, como nós sabemos, ainda assim serão reveladas algumas coisas que nós ainda não acessamos. Então nós temos duas situações aí. O cuidar de nós, que já é uma coisa que precisa acontecer, porque aquilo que eu sempre falo, se nós não estivermos em equilíbrio, como é que a gente vai ajudar alguém? E esse cuidar de nós passa, lógico, por essa questão de estarmos equilibrados o suficiente, inclusive para lidar com o que a gente nem sabe ainda. E a segunda, obviamente, estarmos equilibrados para cuidar, para acolher aqueles que virão até nós. E para isso, talvez a gente precise de algumas pausas ainda. E não deixe de ouvir a sua necessidade de pausar. E muitas vezes esse pausar é pausar mesmo. Quando a gente está assistindo, né, um vídeo, quando a gente está ouvindo uma música, quando a gente dá pausa, e o que acontece? Ele não para? Talvez seja isso que a gente às vezes precise fazer. Realmente, ó, parar e ó, põe o mundo no mudo para ouvir teu coração. É realmente silenciar, ó, quietinho. É que tem gente que tem medo de estar consigo. Não é? Por quê? A tua companhia te desagrada? O teu silêncio te incomoda? Então eu preciso te dizer que você precisa rever algumas questões com você. A gente só tem condições de fazer por alguém se primeiro a gente fizer por nós. Eu, doente, não posso cuidar de outro doente, não é?
A máscara quando desce, né? No avião, a máscara quando cai não é primeiro em mim. Se eu quiser ajudar alguém, primeiro eu. Não fuja de você. Não fuja de você. Eu garanto que vai valer a pena esse mergulho, esse silêncio, esse olhar para si. É muito importante. Talvez esteja aí a chave de muitas das suas questões. Tenho certeza. As chaves, as respostas de muitas das suas questões. Sigamos em nossa missão, cada um em seu devido tempo. E por isso, quando sentir que está pesado demais, pause. Faça quantas vezes for necessário. Sua trajetória é única e individual. O seu tempo é perfeito e o triunfo será glorioso. Outra coisa importante aqui, né? Nessa fala final da Claudinha. Sua trajetória é única e individual. Não é porque o outro não cansa que você não tem que se cansar. Aliás, você nem sabe se o outro eventualmente não está até mais cansado do que você. Talvez ele tenha uma capacidade de resistência maior do que a sua, ou talvez ele esteja justamente se imputando um peso muito maior do que ele possa carregar, e isso inevitavelmente vai lhe trazer problemas. Sem comparativos é o que eu quero dizer. Não existe comparação. Não se compare. Nessas horas, existe um ditado, assim, uma fala clássica das mamães que a gente deve carregar para o resto da vida. Você não é todo mundo. Quando vier a coisa da comparação, você não é todo mundo. Não, eu não sou mesmo. Se o outro tem mais resistência, beautiful. Eu tenho a minha. E eu sei até onde ela vai. E eu me ouço para saber qual é o momento de pausar. Pausei, descansei, relaxei, me ouvi, tomei fôlego. Agora eu vou. Agora eu continuo. Estou reabastecida. Isso é desenvolver a sabedoria. É a sabedoria que nos guia também nesse ouvir a si mesmo. O caminho é longo, eu diria que a batalha é árdua, mas nós somos aqueles por quem nós esperamos durante toda a nossa vida. E isso diz muito. Nós já percorremos um longo caminho e temos um belíssimo caminho pela frente. E os nossos desafios só estão nos fortalecendo. Talvez o nosso ritmo seja um pouco diminuído em função deles, dos obstáculos, mas eles são incapazes de nos fazerem parar. Se nós tivermos persistência, equilíbrio, lucidez, resiliência, entendimento, sabedoria. Você sabe que está aqui por uma causa nobre. Diria por duas. Cuidar de você e fazer pelo todo. Não importa o que. Não vou entrar aqui no mérito de missão. Eu vejo que tem muita gente ficando maluca porque não sabe qual é a missão. A tua principal missão é você. É a tua autocura. É a tua evolução. É o teu melhoramento. É sair daqui melhor do que você chegou. E aí sim, uma missão maior é em prol do todo. Vou até deixar uma dica aqui. Esqueça dificuldades ou impossibilidades ou como ou porquê. O que é que você gostaria de fazer que colabore com a melhora do planeta? Pode ser qualquer coisa. Um trabalho voluntário, uma instituição, né, do ponto de vista positivo. Não o que é feito hoje.
um projeto humanitário, né? A gente tem falado tanto de projeto humanitário aí, principalmente nos grupos que falam do Gesara, e a gente sabe que quando essa lei eventualmente estiver, como se fala? Não é em ação, tem um nome, essa lei estiver... Cacilda, minha filha, o que está acontecendo com você? Fosfosol é bom para a memória. Em vigor, desta lei, né, estiver em vigor, vou colocar assim, muitos projetos humanitários serão trazidos aí, né, a público. O que você gostaria de fazer? Coloca o teu foco no que você quer. Quando você pensa assim, nossa, se eu pudesse fazer alguma coisa maior, eu faria tal coisa. Quem você acha que está falando aí? Ou o quê? É a tua alma? É a tua essência? A tua essência tem total relação com a tua missão. Como eu posso colaborar? Esquece se você tem condições de fazer ou não. Larga a ideia no papel. Pô, meu, eu tenho a maior vontade de fazer isso. Eu já tenho o meu, né? Só preciso pôr no papel, mas a ideia já está prontinha nessa cabeça. E é tão bacana quando você fica pensando nisso, no que você quer realizar. E você sente brotar, né, no teu coração um desejo sincero de fazer algo que agregue, que ajude, que seja útil. Você vai ver o quanto isso vai te motivar. Talvez num momento de pausa da loucura você possa fazer isso. Colocar a tua cabeça para viajar de forma livre, lúdica, leve, solta, naquilo que a tua alma deseja realizar. Pode ser um caminho. Certo, minha gente? Fica esse textão aí da Claudinha. Pausas. Ouça-se e entenda a importância de pausar, para que a gente tenha condições de se reenergizar, se reabastecer para continuar na nossa jornada. Como eu disse, isso vale para a vida. Mas não dá para não fazer aí, né, uma referência ao que nós estamos vivendo hoje no cenário nacional. E tenho certeza absoluta que tudo valerá a pena. Tá bom, minha gente? Claudinha, meu amor, gratidão bonita por mais este texto. Que você sempre tenha inspiração do teu eu superior, do teu eu divino, para nos trazer essas reflexões que tanto agregam para o nosso dia a dia. Amo você, bebê. Um beijo. E para vocês, meus amores, boa semana. Deus abençoe. Muita luz, muito amor, muitas bênçãos, muita sabedoria na vida de vocês. Amo vocês. Fiquem com Deus. A gente se vê no próximo conteúdo. Até lá.